Olá, amigos, olá, amigas. Vamos dar sequência então em nossos estudos sobre o procedimento do Tribunal do Júri. Já falamos bastante aqui sobre esse procedimento, falamos da parte geral, depois entramos na primeira fase, a fase do sumário de culpa, depois no iudicium causae também já entramos e hoje a gente vai dar sequência no iudicium causae falando da instrução em plenário, debate, julgamentos e também apresentação dos quesitos. Antes de continuarmos, peço que deixe aquela curtida em nosso vídeo já no começo, que depois você vai esquecer. Se ao final você não gostar da aula, a aula não tiver nenhuma relevância, nenhuma utilidade para você, pode descurtir sem problema algum. Mas é importante que você curta para que aumente o alcance dos vídeos e assim a gente continue desenvolvendo esse trabalho gratuito aqui de oferecimento de aulas sobre aspectos importantes do direito processual penal. Então, como eu disse, hoje a gente vai falar sobre a instrução em plenário no Tribunal do Júri. O início da nossa aula de hoje é sobre a instrução em plenário no Tribunal do Júri. E colocando aquele nosso material aqui para vocês, a gente já percebe o seguinte: nós temos a regra inicial ali do artigo 473 do Código de Processo Penal, que diz basicamente o seguinte: que encerrada formado o conselho de sentença, melhor dizendo, uma vez formado o conselho de sentença, nós teremos início a instrução processual com a oitiva do ofendido, se for possível, é claro, e também das testemunhas. Aqui eu chamo a atenção para vocês para dois detalhes interessantes. Qual o sistema utilizado aqui? Direct Cross-Examination, assim como lá no procedimento comum ordinário, como na primeira fase do Tribunal do Júri também. A peculiaridade aqui é a seguinte: o que é o Direct Cross-Examination? Vamos lá. Direct é que as perguntas são formuladas de forma direta pelas partes. O promotor pergunta de forma direta à testemunha, o advogado pergunta de forma direta para a testemunha. E aí o que acontece nesse cenário? O juiz, evidentemente, formulará perguntas de forma direta também. Mas qual que é a peculiaridade aqui do artigo 473 do CPP? Se a gente lembrar lá do procedimento ordinário, no artigo 212 do Código de Processo Penal, ele estabelece o seguinte, ali prestigiando mais o sistema acusatório, ele diz o seguinte: olha, qual que é a ordem de perguntas a serem formuladas para as testemunhas, para a vítima também? Bom, primeiro a parte que arrolou a testemunha pergunta, depois a parte contrária e o juiz só ao final e apenas em caráter complementar sobre pontos não esclarecidos. Essa é a regra do artigo 212 do CPP, ou seja, o juiz não inicia as perguntas às testemunhas e à vítima também. Quem inicia é a parte que arrolou, o Ministério Público, o advogado, e o juiz apenas complementa. Aqui, na instrução em plenário do Tribunal do Júri, ocorre diferente. Pela regra do artigo 473 do CPP, quem inicia as perguntas é o juiz. Vejam que detalhe interessante. Aqui o legislador, muito provavelmente por esquecimento, enfim, ou até mesmo política legislativa, não alterou a regra como alterou lá no artigo 212, estabelecendo que primeiro quem pergunta são as partes. Aqui no 473, quem pergunta primeiro ainda é o juiz. Na sequência, quem vai formular a pergunta é a parte que arrolou a testemunha que vai ser inquirida, ou se for a vítima, primeiro o promotor pergunta e depois o advogado formula as suas perguntas. E um outro ponto importante aqui dessa regra a respeito da instrução em plenário é o seguinte: e os jurados? Os jurados podem fazer perguntas para as testemunhas? Sim, os jurados podem fazer perguntas para as testemunhas. Só que aqui há um outro detalhe importante. Os jurados, ao contrário do que ocorre com o promotor, com o advogado, que pode fazer pergunta de forma direta para as testemunhas, os jurados não. As perguntas dos jurados serão feitas por intermédio do juiz presidente. Rodrigo, para que é isso? Para evitar que, de acordo com a formulação, a forma que o jurado vai elaborar a sua pergunta, ele já deixa ali demonstrado que ele está propenso a condenar ou absolver o acusado e exercer uma influência indevida nos demais jurados. A prudência aqui na prática recomenda o quê? O juiz presidente diga para o jurado: olha, o senhor tem alguma pergunta? Tudo bem, faça a pergunta por escrito. Por quê? O juiz vai receber essa pergunta por escrito, sem que os outros jurados saibam qual foi essa pergunta, e ele vai formular essa pergunta de uma forma que não gere uma influência indevida nos demais jurados. Então, esse é o cuidado que o legislador quis ter aqui para que as perguntas formuladas pelos jurados sejam feitas não de forma direta, mas sim por intermédio do juiz presidente. Então, anotem bem
essas duas diferenças, essas duas peculiaridades acerca da instrução em plenário no que concerne ao oitivo do ofendido, se for possível, é claro, e das testemunhas. As perguntas são iniciadas por quem? Pelo juiz. Perguntas iniciadas pelo juiz. Sistema direct, de forma direta, as partes vão formular perguntas, e cross-examination, ou seja, se o promotor arrolou a testemunha, a defesa, a parte contrária, pode também fazer perguntas para as testemunhas. Assim como se a defesa arrolou a testemunha, o promotor poderá também formular perguntas para essas testemunhas. Os jurados também poderão formular perguntas. Os jurados poderão formular perguntas, porém, por meio do juiz presidente. Então, essas são as duas peculiaridades que são importantes que vocês anotem. Por quê? Porque gera uma diferença com o procedimento ordinário. Primeiro, no que concerne ao 212. Aqui, quem pergunta primeiro é o juiz, depois as partes. E depois, no que concerne a possibilidade de os jurados formularem perguntas para o ofendido e as testemunhas, porém, por intermédio do juiz presidente. E as partes também, ali na ocasião da instrução em plenário, poderão requerer acareações, reconhecimento de pessoas e coisas e esclarecimento dos peritos, além da leitura de peças que se refiram exclusivamente às provas colhidas por carta precatória e às provas cautelares antecipadas ou não repetíveis. As provas cautelares antecipadas e não repetíveis. Então aqui, qual que é a regra que venham comigo? Bom, as partes poderão requerer acareações, reconhecimento de pessoas e coisas, esclarecimento dos peritos, tranquilo, sem crise aqui. E elas podem requerer também a leitura de peças. Porém, desde 2008 houve uma alteração relevante aqui, porque antigamente como funcionava antes de 2008? Por que os júris demoravam muito mais do que se demora hoje em dia? As partes poderiam solicitar a leitura de qualquer peça processual. Excelência, eu quero que leia o processo de capa a capa. Legalmente falando, não havia como indeferir esse tipo de requerimento. Olha, eu quero que leia o depoimento da testemunha prestado em juízo, quando os depoimentos eram prestados, em regra, por escrito, reduzido a termo. Eu quero que leia os depoimentos de todas as testemunhas. Eu quero que leia de forma integral a decisão de pronúncia. Eu quero que leia de forma integral a denúncia. O antigo libelo, contra libelo. Podia se pedir para ler tudo. E aí, os jurados, o júri, ficava muito longo, porque muitas vezes as partes, até para gerar realmente esse desgaste, um cansaço, enfim, algumas artimanhas processuais, dependendo da situação, para tornar aquele julgamento realmente mais longo, mais cansativo, tirar o foco do que realmente importa. Isso, infelizmente, muitas vezes acontecia. A partir de 2008, o CPP começou a limitar aquilo que pode ser lido em plenário. Como assim limitar? Olha, o que pode ser lido em plenário? As provas não repetíveis, as provas cautelares, as provas antecipadas e as provas produzidas por meio de carta precatória. Rodrigo do céu, como que eu vou decorar isso? Olha, eu tenho uma dica. Bom, percebam que é o seguinte, quando a gente estuda lá provas, teoria geral da prova ou inquérito policial, a gente vai lembrar daquela regra de ouro do artigo 155 do CPP que diz, olha, o juiz não pode condenar, não pode fundamentar a sua decisão condenatória, não pode fundamentar a sua decisão com base exclusivamente nos elementos colhidos em sede de inquérito policial, ressalvados o quê? Os chamados elementos de migração ou elementos migratórios. Quais são eles? Provas cautelares, provas antecipadas e provas não repetíveis. Então aqui no júri a gente só pode pedir a leitura do quê? Dos elementos migratórios, provas cautelares, provas não repetíveis e provas antecipadas, mais as provas produzidas por carta precatória. Então, a sua dificuldade, se você conhece os elementos migratórios, e você tem que conhecer os elementos migratórios, também chamados de elementos de migração, se você conhece esses três elementos, provas antecipadas, provas cautelares e provas não repetíveis, fica mais fácil você entender quais peças podem ser lidas em plenário ali no tribunal do júri. Você pega os três elementos de migração, esses que eu acabei de falar, mais as provas produzidas por carta precatória. Só isso. Você como parte, você como promotor, você como advogado, poderá solicitar a leitura ali por ocasião da sessão plenária do Tribunal do Júri. Então o CPP, em boa hora, trouxe uma limitação daquilo que pode ser lido por ocasião da instrução em plenário. Então, aqueles relatórios
gigantescos elaborados pela Polícia Civil, antigamente pedia-se a leitura daquelas peças, por exemplo. Se ela for considerável ali num cenário investigativo como uma prova não repetível, tudo bem, até pode ser lida. Mas o que é melhor, o que o legislador quis aqui em verdade? Que determinadas provas, a maioria das provas, não sendo dessas características dos elementos de migração ou também obtidas por carta precatória, que elas sejam exploradas pelas próprias partes durante os debates. O promotor, na sua fala durante os debates, ele vai ter ali, em regra, inicialmente 1h30 para falar, depois mais 1 hora para a réplica, assim como o advogado, e ele que usa o seu tempo para explorar essa prova produzida, e não peça a leitura de peças ali por tempo indeterminado. Essa foi a ideia do legislador, repito, em boa hora, diga-se de passagem, certo? E aí, passando então essa fase da instrução processual no que concerne a oitiva do ofendido, se for possível, oitiva das testemunhas, possibilidade de solicitar criações, reconhecimento de pessoas e coisas, esclarecimentos peritos, enfim, leituras de peça, passa-se ao interrogatório do acusado. Passa-se ao interrogatório do acusado. E qual que é a ordem de perguntas para o interrogatório do acusado? Bom, primeiro o juiz começa interrogando o acusado e depois o Ministério Público formulará perguntas, depois o juiz, o Ministério Público, o assistente, o querelante e o defensor. Querelante se tiver, se for caso de queixa-crime, ação penal privada subsidiária da pública, evidentemente. As perguntas aqui são formuladas de forma direta. Perguntas diretas. E os jurados? Jurados também podem perguntar, mas a mesma regra para ofendido e testemunhas. Os jurados perguntam por intermédio do juiz. Os jurados perguntam por intermédio do juiz. Então, o último ato de instrução probatória no plenário do Tribunal do Júri, assim como ocorre nos demais procedimentos, assim como ocorre hoje em todos os procedimentos, porque hoje é pacífico na jurisprudência que mesmo aqueles procedimentos que contam com previsão com interrogatório no início, agora o interrogatório tem que ser ao final, em homenagem ao princípio da ampla defesa. Aqui também no júri não muda essa regra, o interrogatório é feito ao final. E quem formula perguntas? O juiz, depois o Ministério Público e o querelante, se for um caso, ou o querelante, se for um caso de ação penal privada, aqui subsidiária da pública, depois o assistente de acusação e o advogado do acusado. Essas figuras perguntam de forma direta e ao final os jurados também podem fazer perguntas, porém por intermédio do juiz-presidente. É assim que funciona a instrução processual. Outra regra importante com relação ao uso de algemas. Uso de algemas, artigo 474, parágrafo 3º do CPP. Uso de algemas só se for absolutamente necessário à ordem dos trabalhos, à segurança das testemunhas ou a garantia a integridade física dos presentes. E aqui nós temos que lembrar também da súmula vinculante número 11 do Supremo Tribunal Federal. Cuidado aqui porque essa fundamentação com relação ao uso de algemas, ela tem que ser feita por escrito. Então é importante que você, operador do direito, você promotor, você advogado, você juiz, evidentemente, tenha o cuidado de observar se essa fundamentação alusiva referente ao uso de algemas foi feita por escrito. Porque se ela não for feita por escrito, pode ensejar a nulidade do ato processual, ou seja, a nulidade da própria sessão plenária ali do Tribunal do Júri, caso haja alguma argumentação no sentido de que houve prejuízo aos interesses da defesa o fato de o acusado ter ficado algemado durante os trabalhos por ocasião do Tribunal do Júri. Então é importante que você, operador de direito, preste bem atenção aqui se houve essa fundamentação por escrito. Percebeu que foi necessário o uso de algemas? Notem ali se houve essa fundamentação por escrito para tanto, certo? E aí nós temos também uma novidade introduzida pela Lei 14.245 de 2021, que é o artigo 474-A do CPP, que veio dizer o óbvio, né? Veio dizer nada mais que o óbvio, que por ocasião das perguntas deve haver o respeito à dignidade da vítima, com possibilidade, inclusive, de responsabilização civil, penal e administrativa. E aí proíbe o quê? Proíbe perguntas sobre fatos alheios ao que está sendo investigado, perguntas sobre fatos alheios ao crime que está sendo apurado ali por ocasião do Tribunal do Júri, e proíbe também perguntas ofensivas. Ou seja, como eu disse aqui, a lei veio
infelizmente, precisou de uma lei para falar o óbvio, para falar que você, como operador de direito, ao fazer perguntas para a vítima, você tem que respeitá-la. Você não tem que fazer perguntas que fogem daquilo que é objeto de apuração daquele processo. Você não pode fazer perguntas ofensivas à pessoa da vítima, assim como não pode fazer perguntas ofensivas à pessoa das testemunhas, do próprio acusado também, que deve ser tratado com devido respeito ali na ocasião dos fatos. Então, a lei veio dizer o óbvio, mas infelizmente foi necessário. Foi necessário, então, houve a necessidade, a criação de uma lei para estabelecer essa regra, essa necessidade de respeito à pessoa da vítima por ocasião do plenário, da instrução em plenário do Tribunal do Júri, assim como há previsão agora expressa também lá no procedimento ordinário. E aí a gente passa aos debates. Nós passamos aos debates aqui, encerrada toda a produção de prova, a gente passa aos debates do Tribunal do Júri, os debates em plenário do Tribunal do Júri. E quais as regras importantes que temos que traçar aqui a respeito dos debates? Primeiro, quando o Ministério Público vai iniciar a sua fala nos debates, quando ele vai tratar, quando ele vai discorrer sobre a sua fala nos debates, ele não tem ali uma falta de limites para poder acusar o acusado. Ele encontra limites. Quais são os limites? Os limites estão lá na pronúncia ou nas decisões posteriores que julgaram admissível a acusação. Além disso, ele vai ter que sustentar, se for o caso, a existência de alguma agravante. Então, encerramos a instrução processual, ouvimos vítima, ouvimos testemunhas, teve ali, se for o caso, esclarecimento dos peritos, acariação, leitura de peças, interrogatório do acusado, pronto, vamos para os debates. Vamos para o debate, a hora que o sangue ferve, que a coisa esquenta de verdade, normalmente ali no Tribunal do Júri, isso quando já não esquenta antes, já por ocasião das inquirições feitas, tanto para as testemunhas quanto para o próprio acusado ali na ocasião. E aí, passando aos debates, o promotor de justiça vai ali sustentar a sua tese. Normalmente a acusação, mas nada impede que o promotor peça absolvição também por ocasião do Tribunal do Júri. E aí o que acontece? O promotor de justiça, quando ele inicia, quando ele vai fazer sustentar a sua acusação, vamos trabalhar aqui com a hipótese que ele está pedindo a condenação do acusado, ele não pode pedir qualquer tipo de condenação por qualquer tipo de crime, por qualquer tipo de qualificadora. Nós estudamos lá por ocasião da decisão da pronúncia que um dos efeitos da decisão da pronúncia e das decisões posteriores que admitiram, julgaram admissível a acusação, é limitar a acusação no Tribunal do Júri. Então, o promotor de justiça, quando ele vai entrar no Tribunal do Júri, iniciar os seus debates, trabalhar durante os seus debates, ele encontra ali uma limitação que é a decisão de pronúncia ou as decisões posteriores que julgaram admissível a acusação. Então, se a pronúncia reconheceu que há indícios suficientes de que o acusado tenha cometido um crime de homicídio simples, o promotor não pode simplesmente chegar lá no Tribunal do Júri e inventar que há ali uma qualificadora. Olha, na verdade, apesar da pronúncia falar que esse crime foi simples, na verdade ele foi cometido por um motivo fútil, razão pela qual, senhores jurados, eu requeiro que seja reconhecida a qualificadora do motivo fútil. Não, não pode. Não pode, por quê? Porque o promotor de justiça, ele está limitado à decisão de pronúncia. Se na decisão de pronúncia não foi reconhecida a existência de indícios suficientes de que aquele crime tenha sido praticado por motivo fútil ou com qualquer outra qualificadora, essa qualificadora não poderá ser sustentada em plenário pelo promotor de justiça, pelo Ministério Público. E qual que é o tempo? Qual que é o tempo que o Ministério Público vai ter ali para sustentar a sua acusação? 1h30. Note aí, então, 1h30. 1h30. Vamos aqui sublinhar. 1h30. 1h30, o Ministério Público terá para sustentar a sua tese, normalmente a sua acusação ou, eventualmente, se for pedido de absolvição. E aí o que acontece? Se estiver assistente de acusação habilitado nos autos, a divisão de tempo, aqui deve haver um consenso entre as partes, um consenso entre o Ministério Público e assistente de acusação, a vítima, no caso aqui representado por um advogado. Então vai ter que ter um acordo ali entre eles. Qual o tempo? Não vai ter um tempo a mais para que o assistente de acusação fale aqui no plenário do júri, não é essa possibilidade. O tempo reservado para a acusação é 1h30.
se tem assistente de acusação ou não, o tempo reservado será 1h30. Em regra, nós vamos ver a exceção daqui um pouco. Se tiver assistente de acusação, o Ministério Público e o assistente de acusação terá que entrar em um acordo ali com relação à divisão do tempo. Se eles não entrarem em um acordo, o juiz que terá que fixar como que será feita essa divisão, ok? E aí, a defesa, aí a gente entra na parte da defesa. O promotor de justiça sustentou a sua acusação, a sua tese ali por 1h30. A defesa, óbvio, princípio da isonomia, vai ter 1h30 também para a sua fala. 1h30 para a sua fala. 1h30. A defesa, ao contrário do Ministério Público, ela não está limitada à pronúncia. A defesa não está limitada à pronúncia. A pronúncia limita só a acusação, não limita a defesa. Até porque no Tribunal do Júri a gente já estudou vigora o princípio da plenitude da defesa. Então aqui não há limites para a defesa. A defesa pode argumentar qualquer tese jurídica ali, até mesmo não jurídica, em razão do princípio da plenitude da defesa. Pode querer qualquer tese aos jurados, pode pedir até absolvição por clemência, por piedade, por dó. Não há nenhuma ilegalidade nisso. E o que acontece nesse contexto aqui, portanto? Não há essa limitação. A defesa foi lá, realizou seu trabalho, pediu normalmente a absolvição do acusado, ou a desclassificação do crime, ou qualquer outra medida, uma redução da pena, dependendo do caso ali, se não tiver como pedir absolvição, a desclassificação, pediu ali uma aplicação de uma pena mais baixa, o reconhecimento de uma causa de diminuição, enfim, encerrada a fala da defesa, abre-se a possibilidade de réplica. Réplica por parte do Ministério Público. Por parte do Ministério Público. O Ministério Público poderá, portanto, ir à réplica. Então, ele vai poder contra-argumentar aquilo que foi dito pela defesa na fala defensiva. E aí, qual que é o tempo que o promotor de justiça terá para falar na sua réplica? Aqui, réplica, ele terá, vamos anotar aqui, ele terá mais 1h para fazer a sua réplica. Mais 1h para a réplica. Esse é o tempo que o Ministério Público terá, então, para fazer a réplica. E aí, uma vez feita a réplica, abre-se a possibilidade da defesa ir à tréplica. A defesa sempre vai ter o direito, sempre vai ter a prerrogativa de falar, por último, também no plenário do júri, também durante os debates do Tribunal do Júri. Prevalece o seguinte, que a defesa só poderá ir à tréplica se o promotor, se o Ministério Público for à réplica. Caso contrário, não haverá possibilidade de tréplica por parte da defesa. E o tempo da defesa? Evidentemente, princípio da isonomia, 1h para a tréplica, assim como ocorreu com o promotor de justiça, com o Ministério Público na réplica. Ok? E aí nós temos uma regra de alteração de tempo aqui, se tivermos mais de um acusado. Se tivermos mais de um acusado, parte de baixo aqui, havendo mais de um acusado, nós teremos o acréscimo do tempo. Havendo mais de um acusado, nós teremos o acréscimo do tempo. E como ficará esse tempo aqui? Aqui você aumenta mais 1h para cada fase. Como assim, Rodrigo? Olha, bom, se na primeira fala o promotor de justiça e a defesa tem 1h30 para falar, se nós tivermos mais de um acusado, esse tempo vai subir para 2h30, 2h30. Então veja, aquele tempo de 1h30, que é a regra geral, ele aumenta para 2h30 se tivermos mais de um acusado. E aí a réplica e a tréplica, como funciona? Da mesma forma, aumenta mais 1h. Se eu tenho 1h para a réplica como regra geral, se eu tiver mais de um acusado, eu terei 2h para a réplica e 2h para a tréplica. Então, havendo mais de um acusado, é mais de um. Pode ser 2, 3, 4, 5, 6, não importa. Tem que ser mais de um. Não vai acrescentar esse tempo para cada acusado a mais. Cuidado. Havendo mais de um acusado, aumenta-se 1h no tempo. Tanto da primeira fala quanto da segunda. Primeira fala, a gente aumenta de 1h30 para 2h30. Réplica e tréplica, a gente aumenta de 1h para 2h. Essa é a regra, portanto, se tivermos ali mais de um acusado. E se tivermos mais de um acusador ou mais de um defensor, ou seja, mais de um promotor ou promotor assistente de acusação, que já falei que há uma divisão do tempo, ou mais de um defensor. Eles vão ter que combinar entre si, eles combinarão entre si a
distribuição do tempo. É assim que funciona, portanto, certo? Então vamos deixar aqui mais claro para vocês, então, para vocês não terem nenhuma dúvida. Havendo mais um acusado, como que fica? Fala inicial. Vamos lá. Fala inicial. 2 horas e 30 minutos. Réplica e tréplica. 2 horas. 2 horas, ou seja, aumenta 1 hora para cada fala. É assim que funciona, portanto, a regra de tempo previsto para os debates e também para réplica e tréplica, ok? E aí a gente avança aqui para as vedações, porque nos debates, Rodrigo, eu posso falar tudo o que eu quiser, eu posso trazer qualquer tema ali, posso trazer à luz qualquer tema? Não. A lei traz algumas restrições. A primeira delas que nós vamos estudar é o artigo 478 do CPP, que diz que durante os debates as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências. 1. A decisão de pronúncia, as decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou a determinação do uso de algemas. Prestem bem atenção aqui, deixei até amarelo para vocês. Como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado, como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado. Essa é a primeira regra, então. Então, o que a lei quis aqui proibir? Ela quis proibir a utilização da decisão de pronúncia ou da determinação de uso de algemas por parte do acusado como argumento de autoridade que beneficie ou prejudique o acusado, que prejudique ou beneficie. Então, cuidado, porque eu já vi muita gente confundir com isso, inclusive no plenário. Tem que, às vezes, ficar ali interpelando, divertindo, doutor, excelência. O senhor não pode fazer esse tipo de argumentação aqui nessa ocasião, por quê? Porque, às vezes, passa-se a falsa percepção de que essa restrição atinge apenas o órgão acusatório. E não é. Ele atinge ambas as partes. Então, o que a lei quer proibir aqui? Que o promotor chegue lá no plenário do júri e diga o seguinte: olha, senhores jurados, vejam, o juiz, lá na decisão de pronúncia, ele já poderia ter absolvido o acusado sumariamente se ele achasse que o acusado não foi autor desse crime, mas não. Ele encaminhou o procedimento para o julgamento do júri. Isso significa dizer, senhores jurados, que o juiz acredita que o réu foi o autor desse crime. O promotor não pode fazer isso, porque ele estará usando a decisão de pronúncia como argumento de autoridade, utilizando a decisão de pronúncia como argumento de autoridade que prejudique o acusado. Da mesma forma, normalmente essas decisões de pronúncia são bastante padronizadas e os juízes usam ali uma argumentação geral, genérica, no sentido de que, olha, havendo dúvida, encaminha-se o caso para o tribunal do júri. Você, advogado, não pode chegar lá no júri e falar: olha, senhores jurados, vejam aqui, o juiz presidente que está aqui presente, ou outro juiz que prolatou a decisão de pronúncia, esse juiz aqui disse que ele não tem certeza que foi o meu cliente que praticou esse crime de homicídio. Ele disse que só mandou para o júri porque ele estava na dúvida. Então, se até o juiz está na dúvida, o juiz que é togado, que é de carreira, que está acostumado a trabalhar com o processo, está na dúvida, os senhores, juízes leigos, terão certeza para a condenação do meu cliente? Vejam, esse tipo de argumento também não pode ser utilizado, porque ele usou a decisão de pronúncia como argumento de autoridade para beneficiar o acusado. E a lei deixa claro, vamos colocar de novo aqui para vocês, olha, como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado. Não é só que prejudique o acusado. Não é só que prejudique o acusado. Se você, advogado, utilizar isso em benefício do acusado, poderá gerar também uma nulidade processual, porque a lei veda esse tipo de situação. E aí já aconteceu comigo, do advogado, falar: não, mas eu estou fazendo essa argumentação com base no princípio da plenitude da defesa. Cuidado, a plenitude da defesa, ela significa que você tem direito a uma defesa, além de ampla, mas que você possa também trazer argumentos extrajurídicos, extra-autos, mas não significa que você pode violar a lei processual em nome desse princípio da plenitude da defesa. É o que eu digo, o princípio da plenitude da defesa não autoriza, eu sempre brinco com meus alunos, não autoriza a prática de golpe abaixo da linha da cintura. Não é assim, não é uma coisa bagunçada. Ah, a plenitude da defesa pode tudo? Não, não é assim que funciona. A essência da plenitude da defesa é possibilitar que você, como advogado, leve ao tribunal do júri, leve no procedimento do júri, todas as questões
cabíveis para a defesa de seu cliente, mas dentro das leis do regramento processual previsto, sem violar o regramento processual legalmente constituído. Então, muito cuidado com esse tipo de situação. E aí nós temos uma outra vedação, essa sim, apenas em prejuízo do acusado, que ela não pode ser utilizada. Ao silêncio do acusado ou à ausência do interrogatório por falta de requerimento em seu prejuízo. Em seu prejuízo. Então, aqui a lei não fez essa ressalva, que beneficie ou prejudique o acusado. Então, aqui é o clássico. O réu optou pelo silêncio, seja na fase investigativa, seja no sumário de culpa, seja no próprio plenário do Tribunal do Júri. Ele optou por permanecer em silêncio. O Ministério Público não pode chegar e falar, olha, se ele ficou em silêncio é porque há algo errado nessa história, porque de fato ele praticou esse crime. Afinal de contas, senhores jurados, quem cala consente, não é mesmo? Não. Este tipo de argumento, a lei não mais autoriza que ele seja utilizado por parte do órgão acusador durante os debates no Tribunal do Júri. Então a lei traz essas duas vedações. Mas cuidado, hein? A primeira que eu citei, uso de algemas e decisão de pronúncia como argumento de autoridade, ela não pode ser usada nem em prejuízo, nem em benefício do acusado. E depois o silêncio do acusado não pode ser usado em prejuízo do próprio acusado. Atentem-se, portanto, a essas regras processuais importantíssimas por ocasião dos debates lá do Tribunal do Júri. E aí outra regra importante, restritiva dos debates, está lá no artigo 479, caput e parágrafo único do CPP, que diz o seguinte, vou ler para vocês e explico como funciona. Não será permitida, durante os debates, a leitura de documento ou exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com antecedência mínima de 3 dias, cuidado com isso aqui, 3 dias úteis, dando-se ciência a outra parte. Compreende-se na proibição deste artigo a leitura de jornais ou qualquer outro escrito, bem como a exibição de vídeos, gravações, fotografias, laudos, quadros, croquis ou qualquer outro meio assemelhado cujo conteúdo versar sobre a matéria de fato submetida à apreciação e julgamento dos jurados. Então, cuidado, essa regra aqui a gente tem que ter duas observações importantes com relação a ela. Vocês já devem ter ouvido falar, olha, 3 dias antes, as partes não poderão exibir ou ler nos autos documentos ou objetos juntados que não tenham sido juntados 3 dias antes do julgamento em plenário pelo Tribunal do Júri. Tá, mas o que é importante você saber aqui é o seguinte, bom, você tem que respeitar esse prazo de 3 dias, 3 dias antes do julgamento em plenário, com ciência à parte contrária, dando ciência à parte contrária da juntada daquele documento ou daquele objeto. Mas presta atenção, são 3 dias úteis, 3 dias úteis, fugindo à regra geral do CPP, que ao contrário do CPC, lá no CPC hoje a regra são os prazos em dias úteis, aqui no CPP a regra continua sendo os prazos em dias corridos, mas essa regra do 479 do CPP traz 3 dias úteis, uma exceção à regra geral do CPP de prazo em dias corridos. Portanto, já anotem, são aqui 3 dias úteis de antecedência. E aí compreende nessa vedação qualquer objeto, matéria jornalística, vídeo que diga respeito ao fato submetido a julgamento. Então vejam bem, eu não posso, se eu desrespeitar esse prazo, imagine que eu peguei uma matéria jornalística lá, saiu no jornal, uma matéria tratando especificamente daquele crime. Um crime de feminicídio, por exemplo, João matou Maria. E eu quero apresentar em plenário uma reportagem tratando exatamente do crime de João matando Maria. Se eu não juntei essa reportagem, mesmo que seja de domínio público, conhecimento público notório, conhecimento geral, se eu não juntei essa reportagem, dando ciência à parte contrária, nesse prazo de 3 dias úteis de antecedência ao julgamento em plenário, eu não poderei exibir essa reportagem lá durante o julgamento do Tribunal do Júri sob pena de nulidade. Então, essa é a regra contida. Mas cuidado, esse vídeo, esse documento, essa reportagem tem que tratar do fato submetido a julgamento. Porque imagine, João matou Maria, o crime de feminicídio. Mas eu como promotor ou eu como advogado, eu quero mostrar ali para os jurados uma reportagem geral sobre o feminicídio. Uma reportagem geral que não envolve, que não fala absolutamente nada sobre o crime de João contra Maria. Então, ou eu pego de um crime específico,
Fernando matou Joana, por exemplo, e eu trago ali a reportagem do Fernando que matou Joana, que é parecido com João e Maria. Veja, essa reportagem que eu estou trazendo para os autos não tem nada a ver com os fatos, não trata dos fatos submetidos a julgamento pelo tribunal do júri. Esse tipo de reportagem não está prevista na vedação, não entra na vedação lá do artigo 479. Então eu posso apresentar essa matéria lá, mesmo que eu não tenha juntado com antecedência, mesmo que sequer esteja juntado aos autos, sem problema algum. É a mesma coisa que você ler uma jurisprudência, ler uma decisão de um julgado de um caso semelhante. Você não tem que juntar isso no processo antes. Você pode chegar ali no júri e apresentar, ler os jurados sem problema algum. O que você não pode fazer é apresentar, fora desse prazo de 3 dias úteis de antecedência, documentos, vídeos, reportagens jornalísticas em geral, que versem sobre o fato, especificamente sobre o fato. No exemplo que eu dei aqui, sobre João matando Maria. Sobre aquele fato, você não pode juntar. Agora, sobre outros fatos, apenas casos semelhantes, não incide essa vedação. Vamos ver aqui de novo de onde eu tiro isso, não é invencionismo meu, cujo conteúdo versar sobre, coloquei até de amarelo, sobre matéria de fato, sobre a matéria de fato submetida. Qual que é a matéria de fato aqui no exemplo que eu dei? João matou Maria. A julgamento dos jurados, portanto, essa é a regra do 479, caput e parágrafo único do Código de Processo Penal. Outra regra importante que eu quis trazer para vocês aqui é do 480. O 480 é uma regra prática muito importante, principalmente para nós que atuamos no Tribunal do Júri, que preconiza a possibilidade de pedido ao orador por intermédio do juiz-presidente que indique a folha dos autos onde se encontra a peça por ele lida ou citada, facultando-se ainda os jurados solicitar-lhe, pelo mesmo meio, esclarecimento de fato por ele alegado. Então, vamos lá. O que diz esse artigo 480 aqui? Olha, o promotor está lá sustentando a sua tese acusatória e de repente ele fala uma coisa que você, advogado, não lembra de ter visto aquilo no processo. Você não lembra de ter visto aquilo no processo. Você pode pedir por meio do juiz-presidente, Excelência, eu gostaria que o orador mostrasse para a gente em que folhas dos autos está essa informação que ele acabou de trazer aqui, porque eu não vi isso no processo. E aí a parte vai apresentar ali de onde que ela tirou aquela informação. Por que eu digo que isso é importante? O lado contrário também, o advogado está falando, o promotor pode interpelar. Por quê? Eu não entro num tribunal do júri, eu não vou fazer um júri sem conhecer até as vírgulas do processo que vai ser submetido a julgamento, exatamente para poder aplicar essa regra do artigo 480. Por quê? Pode ser, infelizmente, algumas vezes isso acontece, normalmente não ocorre, que o profissional do outro lado não atue com a ética necessária e cite ali alguma informação que não conste do processo. E se ele cita e eu não conheço o processo a fundo, eu fico constrangido de interpelar. Porque imagina, eu interpelo, Excelência, eu peço que o orador indique quais documentos, porque eu não vi essa prova nos autos. E ele vai e indica. Eu estou mostrando para o jurado, senhores jurados, sabe eu aqui, eu estou pedindo para os senhores condenarem aquele moço ali, eu não li esse processo direito, eu não li. Tanto é que a defesa acabou de citar aqui um documento que eu não tinha visto. Então vejam, e você como advogado vai passar a mesma percepção ali para o seu cliente, para os jurados, enfim. Por isso que eu, Rodrigo, eu vou para o júri conhecendo até as vírgulas, notas de rodapé, absolutamente tudo que tem naquele processo, para eu poder fazer isso. Que a hora que a outra parte, de repente, cita uma informação que não consta do processo, eu já falo, Excelência, pela ordem, gostaria que o orador indicasse, porque eu li o processo inteiro e não vi essa informação dentro do processo. E quando eu falo isso, eu tenho certeza que a outra parte não vai conseguir indicar, porque simplesmente não existe aquilo que está sendo falado. Porque eu li o processo, eu conheço o processo, eu sei que aquela informação não consta ali. Então, daí a importância dessa regra do artigo 480 do CPP. E o 497, inciso 12, traz ali a possibilidade dos apartes. Apartes. O que são os apartes? Apartes, meus amigos, é o seguinte: consiste na intervenção de uma parte na fala do outro orador. O promotor está lá sustentando sua tese acusatória, a defesa quer interpelar e fazer alguma intervenção, falar alguma coisa ali durante a minha fala com o promotor. Isso é uma parte. Ou o contrário, o advogado está falando e eu, como promotor, quero intervir ali e pedir a palavra para fazer alguma intervenção.
Isso é uma parte também. Antes de 2008, a lei não regulamentava isso. Então, isso era meio que livre. Meio que livre, cabia ao juiz presidente ali conduzir, evitar que a situação ficasse muito impertinente, muito bagunçada. Então, como funciona a parte direta ou a parte tradicional não prevista em lei? O advogado está falando, o promotor está falando, e eu falo, excelência, por favor, me dirigindo ao procurador, excelência, por favor, me concede uma parte? A parte, pois não, excelência, pois não, doutor, fica à vontade, fale. Ou se não, não concedo, a fala é minha, ponta, aí começa aquele bate-boca, e o juiz tem que interferir. Não tem jeito. Mas o 497, inciso 12, veio regulamentar isso. Por quê? O que disciplina o 497? Fala, olha, será possível a concessão de apartes pelo juiz. Então, dentro da lei, como funcionam os apartes? Você vai pedir ao juiz, excelência, requer uma parte, para falar durante a fala da parte adversa. E aí o juiz vai deferir ou não essa parte. Deferindo a parte, o juiz pode conceder para você que solicitou a parte até 3 minutos de intervenção. Até 3 minutos de intervenção. Esses 3 minutos serão acrescidos à fala do orador interrompido. O orador que foi interrompido não vai ficar no prejuízo desses 3 minutos. Ele não vai perder ali 3 minutos da sua 1h30 de fala. Não. Ele vai ter esses 3 minutos acrescidos ao final da sua fala. Então, os apartes hoje estão regulamentados. Tá, Rodrigo, 3 minutos. E quantas vezes? A lei não limitou a quantidade de vezes. Deixou aí a critério do bom senso do magistrado, do bom senso do juiz. Então, é importante que vocês saibam disso. Para fins de concurso, os apartes estão previstos em lei. Artigo 497, inciso 12 do CPP. É solicitado ao juiz. O juiz concede até 3 minutos para quem solicitou a parte. E esses 3 minutos, esse tempo, será acrescido na fala do orador que foi interrompido. Na prática, pode ser assim, ou se não, pode ser de forma direta, como ocorria antes de 2008, principalmente se houver uma relação ali minimamente amistosa entre as partes. Os meus júris normalmente são assim. Eu concedo a parte normalmente, até porque se eu fico não concedendo, eu posso passar para os jurados uma visão que eu estou inseguro. Então eu concedo sem problema algum, a não ser que eu verifique um abuso ali, que eu já não consigo mais falar de tantas vezes que eu estou sendo interrompido, o que é difícil acontecer, inclusive. Mas, na prática, existe essa possibilidade de forma direta. Doutor, me concede uma parte? Concedo, pois não. E, assim, segue o jogo processual ali normalmente. Mas, por lei, hoje, a questão está disciplinada no artigo 497, inciso 12. Anotem, portanto, essa informação. E aí, concluídos os debates, o juiz vai perguntar se os jurados estão habilitados. Eles podem solicitar aos jurados esclarecimentos pelo juiz e também acesso aos autos. E instrumentos do crime, se solicitarem. Acesso aos autos e instrumentos do crime, se solicitarem. Haverá dissolução do conselho, se não for possível esclarecer o que foi solicitado ali na ocasião. Imaginem que situação drástica, difícil, né? Terminou o júri, todo mundo falou, teve debates, réplica, tréplica, e aí algum jurado pede algum esclarecimento que não pode ser feito ali na hora, precisa de uma diligência, que vai consistir na produção de uma prova pericial, por exemplo. Olha só, se consistir na produção de prova pericial, o juiz desde logo vai nomear perito, formulará quesitos, facultando as partes também formulá-los e indicar assistentes técnicos no prazo de 5 dias. Então, vejam bem, encerrados os debates, o juiz vai perguntar se os jurados estão habilitados para o julgamento, estão prontos para o julgamento, ou se eles precisam de algum esclarecimento. Se os jurados, eles podem solicitar esclarecimento, eles podem pedir para ver o processo. Olha, eu fiquei com dúvida no depoimento tal, quero ouvir o depoimento de novo. Eu fiquei com dúvida na perícia tal, eu preciso ver essa perícia de novo para proferir um julgamento mais justo. Ele pode solicitar isso. Ou pode solicitar até uma perícia, por exemplo. Se esse requerimento do jurado não for possível de ser esclarecido, essa dúvida dele não for possível de ser esclarecida ali no ato, naquele dia, o júri vai ter que ser dissolvido. Haverá a dissolução desse conselho de sentença para que essa diligência seja feita. Haverá a dissolução do conselho de sentença para que essa diligência seja realizada, e aí será marcado um outro dia para a realização desse júri, com outros jurados, evidentemente, até porque aí já foi por água abaixo toda aquela questão do sigilo,
e da incomunicabilidade, porque eles vão para casa, vão viver a vida deles, e aí essa prova será produzida, terá que ser designado um novo júri com novos jurados. Felizmente, nas centenas de júri que eu já participei, isso nunca aconteceu, porque realmente deve ser algo muito frustrante. Mas a lei conta com essa previsão. Mas enfim, não aconteceu, correu tudo bem, os jurados até pediram esclarecimentos ali, mas solucionaram na hora, tudo bem, ótimo. Eu gosto quando isso acontece, porque o jurado sana qualquer dúvida. Inclusive, eu falo isso sempre ao final da minha fala. Olha, eu não desconheço a aplicação do princípio do pro-réu. Se há dúvida, realmente o réu tem que ser absolvido, mas não absolvam com aquela dúvida preguiçosa. Está com dúvida em determinado ponto? Consulte o processo. Continua na dúvida? Absolvam, sem problema algum, sem crise. Então, é importante que seja feita essa ressalva, que o jurado tenha conhecimento. Se ele tem dúvida, é possível ainda sanar a dúvida nesse momento. Aí, a partir do momento que ele fala, não tenho dúvida, ou esclareceu tudo que foi necessário, aí não há mais o que ser feito. Por quê? Porque nós vamos para os quesitos. Nós vamos para a apresentação de quesitos. E quais os critérios? Quem elabora os quesitos, evidentemente, é o juiz presidente. E quais os critérios o juiz terá que adotar na elaboração dos quesitos? O que vai nortear a elaboração dos quesitos? Bom, primeiro, a pronúncia ou decisões posteriores que admitiram a acusação, o interrogatório do réu e as alegações da defesa. Vamos lembrar, a pronúncia limita a tese acusatória. A pronúncia limita as teses acusatórias, mas não limita as teses defensivas. Então, ao formular quesitos, o juiz tem que ficar atento ao quê? Ao que consta da pronúncia, que vai refletir aquilo que o promotor sustentou normalmente, ele vai sustentar o que está na pronúncia, a não ser que ele entenda que nem aquilo ali se comprovou e peça absolvição, que pode acontecer também. Mas, normalmente, o promotor vai sustentar o que consta da pronúncia. E, fora isso, o juiz vai ter que elaborar os quesitos à luz do que o acusado disse em seu interrogatório, ou seja, dentro da sua autodefesa e também de acordo com aquilo que foi argumentado pela defesa técnica. Por exemplo, na decisão de pronúncia, o juiz não pode colocar ali que o crime foi cometido sob o domínio de violenta emoção logo após a injusta provocação da vítima, chamado homicídio privilegiado. Então, o que pode acontecer? Pode acontecer que o advogado sustentou essa tese no plenário. E aí, se o advogado sustentou essa tese em plenário, o juiz obrigatoriamente terá que colocar essa causa de diminuição de pena dentro dos quesitos para que os jurados possam votar. Os jurados votam com sim ou não, os jurados recebem cédulas escrito sim ou não, vou explicar melhor isso para vocês, e votam de acordo com o princípio da íntima convicção, ou seja, eles não precisam fundamentar o teor de sua decisão. É sim, não. Não é sim, por quê, por isso, não, por isso e por aquilo, não. É sim ou não e pronto, acabou. Então essa é uma exceção à regra do sistema de valoração das provas, do sistema da íntima convicção. Vamos lembrar que vigora no Brasil o sistema do livre convencimento motivado, também conhecido como persuasão racional, que o juiz deve motivar as suas decisões, deve decidir dentro daquilo que consta do processo. E no júri não, no júri é o princípio da íntima convicção. O jurado não fundamenta e pode decidir até de acordo com aquilo que nem está no processo, certo? E aí a gente avança para a formulação dos quesitos, então. Qual que é a ordem que o juiz vai ter que formular? Bom, essa regra é trazida lá no artigo 473 do CPP. Primeiro quesito é sobre a materialidade do fato, ou seja, se um crime aconteceu, se você está diante de um homicídio consumado, por exemplo, qual vai ser a pergunta? Se no dia tal a vítima foi alvo, por exemplo, de disparos de arma de fogo que foram a causa da sua morte, conforme laudo necroscópico de folhas tais. Ou seja, aqui está perguntando basicamente se a vítima morreu. É um quesito bastante óbvio ali para os jurados, normalmente, né, quando a prova da materialidade é o que acontece em regra, está muito clara, mas tem que ser submetida a julgamento pelos jurados. Então, esse é a primeira pergunta a ser formulada por ocasião dos quesitos, o primeiro quesito a ser formulado. Depois o juiz parte para a pergunta sobre a autoria delitiva, autoria ou participação. E como funciona aqui? Vai perguntar, o réu fulano de tal foi o autor desses disparos? O réu fulano de tal foi o autor desses golpes desferidos com emprego de faca, por exemplo? Então, essa será a pergunta alusiva à autoria. Depois, se houver tese de desclassificação de crime tentado, elas serão inseridas aqui. Primeiro o crime tentado, depois a desclassificação. Elas serão inseridas aqui logo depois do questionamento sobre a
autoria ou participação, conforme preconiza o artigo 483, parágrafo 4º e 5º do CPP. Então, se houver tese de desclassificação ou de tentativa, depois do quesito da autoria, o quesito referente à tentativa ou à desclassificação tem que ser inserido aqui logo após o segundo quesito. E na sequência tem o quesito genérico e obrigatório da absolvição. Vai perguntar: o júri absolve o acusado? Então vejam, se eu não tenho tese de desclassificação ou tentativa, esse quesito será o terceiro. Se eu tiver, ele vai ser o quarto ou o quinto, a depender da situação. Esse quesito, se o acusado deve ser absolvido, ele é obrigatório. Ah, mas o advogado não sustentou o pedido de absolvição. É possível, é possível, é possível. Imaginem que o réu não nega a agressão, mas ele diz que ele não teve a intenção de matar. A intenção foi apenas lesionar. O advogado não vai pedir aqui a absolvição normalmente, ele vai pedir a desclassificação. Mas mesmo assim, o jurado é soberano, é livre, ele pode absolver o acusado e o juiz obrigatoriamente tem que apresentar esse quesito, tem que submeter esse quesito à votação. Ou seja, se o júri absolve o acusado, mesmo que nem o acusado, nem o defensor do acusado tenha argumentado ali, ventilado a hipótese de absolvição, esse quesito obrigatório terá que ser apresentado. Então, vamos recapitular. Primeiro quesito, materialidade. Segundo, autoria ou participação. Depois nós teremos tentativa ou desclassificação, se houver essas teses por ocasião dos debates. E o quesito, se o júri deve ser absolvido. Se o réu deve ser absolvido. Na sequência, nós temos quesitos a respeito das causas de diminuição de pena. Foi o exemplo que eu dei aqui. Imagine que lá no júri, por ocasião dos debates, o advogado alega que o réu agiu sob relevante valor moral, sob relevante valor social, sob domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima, ou se a gente tem aqui alguma outra causa de diminuição de pena, uma semi-imputabilidade, por exemplo, é nessa hora aqui, é nesse momento que essa questão será inserida nos quesitos que serão apresentados ao tribunal do júri. Então, materialidade, autoria, tentativa de desclassificação, se houve essa tese, se o júri absolve o réu, e aí causas de diminuição de pena, para aí sim nós irmos para as causas de aumento e para as qualificadoras. Para as qualificadoras ou causas de aumento de pena reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores. Lembrando aqui que o promotor não pode inventar qualificador ou causa de aumento de pena ali no plenário. Só vai para julgamento aquelas qualificadoras ou causas de aumento, vamos colocar de novo aqui, reconhecidas na pronúncia. Deu um erro aqui, vamos voltar. Reconhecidas na pronúncia. Vou repetir para ficar bem claro. Lembre-se disso, olha. As causas de diminuição de pena, o advogado pode deixar para sustentar só lá no júri, só na hora dos debates. Já as qualificadoras e as causas de aumento de pena, o promotor não. O promotor já tem que lutar por elas lá na fase de pronúncia, porque se elas não forem reconhecidas na pronúncia, ele não poderá sustentar durante os debates. Se for sustentada, conforme eu já antecipei para vocês, se for sustentada a desclassificação para infração de competência do juiz singular, por exemplo, crime de lesão corporal, esse quesito vai ser apresentado após o segundo quesito, ou seja, o da autoria. Isso se não tivermos uma tese de tentativa. Se tivermos a tese de tentativa, o quesito da desclassificação será após o terceiro quesito, que será evidentemente o da tentativa, conforme o caso, artigo 483, parágrafo 4º do CPP. Eu deixei aqui um exemplo, como que você faz o quesito referente à desclassificação. Você vai perguntar, o réu quis o resultado ou assumiu o risco de produzir a morte da vítima? Porque se os jurados falarem que não, ele estará desclassificando esse crime aqui para um crime que não é de competência do tribunal do júri. Então venha aqui comigo, vamos recapitular. Materialidade, ordem dos quesitos. Materialidade, autoria. O crime é tentado? Tentativa. A tese de desclassificação? Tese da desclassificação. Depois, o quesito genérico da absolvição.
causa de diminuição de pena, qualificadoras e causa de aumento. Não há tentativa nem tese de desclassificação. A requisitação é mais simples ainda. Materialidade, autoria, júri absolve o réu, causa de diminuição, qualificadoras. Lembrando que nem sempre vai ter causa de diminuição e nem sempre vai ter qualificadoras ou causa de aumento de pena. Nem sempre vai ter também tentativa, tese de tentativa, evidentemente. O crime pode ser consumado. Nem sempre vai ter a tese de desclassificação. Pode ser que o advogado argumente ali apenas uma tese de legítima defesa. Então, quais são os quesitos que nós sempre teremos? Materialidade, autoria e o quesito da absolvição. Esses três não tem como fugir deles. Eles sempre irão existir. Os outros não. Só vai ter o quesito da tentativa, evidentemente, se o crime for tentado. Só vai ter o quesito da desclassificação se foi sustentada a tese de desclassificação ali durante os debates. Só vai ter quesito de causa de diminuição de pena se a defesa sustentou uma causa de diminuição de pena. Só vai ter quesito de qualificadora ou causa de aumento de pena se a pronúncia reconheceu a existência de uma qualificadora ou de alguma causa de aumento de pena. Então, veja, nós temos três quesitos que sempre estarão presentes: materialidade, autoria e quesito genérico da absolvição. Os demais dependerão do que consta da decisão de pronúncia e também do que foi sustentado pela defesa por ocasião dos debates, certo? E aí, outras observações aqui a respeito da quesitação, eles são formulados em séries distintas, tanto com relação aos crimes, quanto com relação aos acusados. Rodrigo, como funciona isso? Bom, é simples. Olha, se eu tenho um acusado A, B e C, nós vamos ter uma série de votação para o acusado A, uma série para o acusado B, uma série específica para o acusado C. Rodrigo, eu tenho crime conexo, homicídio e ocultação de cadáver, homicídio e furto, por exemplo. Nós teremos uma tese para o crime de homicídio, uma série para o crime de homicídio e uma série para o crime conexo, ocultação de cadáver, furto, estupro ou qualquer outro que estiver ali presentes. O juiz deverá fazer a leitura dos quesitos, Ele vai indagar as partes se tem requerimentos ou reclamação a fazer. Se o promotor ou advogado tiver algum requerimento ou reclamação a fazer com relação aos quesitos, esse é o momento processual adequado para tanto. E aí o juiz vai explicar os quesitos aos jurados, e aí vamos para a votação. A votação vai ser como? Em sala especial ou retirada do público. O acusado não acompanha a votação até para evitar ali intimidação, constrangimento com relação aos jurados. Então percebam aqui o seguinte, como funciona essa votação. Se tivermos ali a chamada sala especial, a sala secreta, todos ali vão para a sala secreta, todos que vão participar do julgamento, oficial de justiça, juiz, promotor, advogado e os jurados, evidentemente. O acusado não acompanha. Agora, se o local não tiver a sala apropriada para tanto a sala secreta, o que é feito? Pede a retirada do público do plenário, retirada de todo mundo, retira o acusado, vai ficar ali só quem? Juiz, promotor, advogado, oficial de justiça, oficiais de justiça e os jurados para que se proceda à votação. E como que funciona a votação? Bom, serão distribuídas pequenas cédulas, usei aqui até os termos da lei, pequenas cédulas feitas de papel opaco, ou seja, não pode ser transparente, e facilmente dobráveis. Tudo isso para quê? Para preservar o sigilo das votações. O voto não pode ser transparente, o papel não pode ser transparente, e você tem que dobrá-lo para que o seu colega vizinho ali jurado não veja. E o que tem nessa cédula? Sim ou não? Sim ou não? Você vai ter uma cédula sim, você jurado recebe uma cédula sim, uma cédula não. O juiz faz a pergunta, aí você vai votar sim ou não. Fez a pergunta, só com as duas cédulas na mão. No dia tal, a vítima fulana de tal foi alvejada por disparo de arma de fogo que for a causa da sua morte, conforme laudo necroscópico de folhas tais. Você quer responder sim? Aí vai passar o primeiro oficial de justiça com a urna, a sacolinha. Você coloca o voto sim. Na sequência, você vai colocar o voto no descarte no segundo oficial de justiça que passará com a urna. E assim por diante. O réu fulano de tal foi o autor desse crime? Você, jurado, entende que ele foi o autor, vota sim. Você entende que não foi o autor, vota não. O júri absolve o réu? Você quer absolver o réu por qualquer motivo? Vote sim. Você não quer absolver o réu? Vote não. São 7 jurados, conforme a gente já estudou ali, que formam o conselho de sentença. E o julgamento se dá por maioria.
A hora que o juiz abrir o quarto quesito, a quarta resposta favorável a uma ou outra tese, ele vai encerrar a votação, porque atingiu 4 votos, já aquela tese ali já saiu vencedora, não há por que prosseguir, até para evitar eventual violação do sigilo, principalmente se a votação for unânime. Antes de 2008 podia acontecer isso, o juiz abria todas as cédulas, 7-0, e depois ele iria por votação unânime, o conselho de sentença decidiu por condenar o acusado ia olhar para o jurado e falar, então os 7 me condenaram, né? Agora não tem como o acusado saber quem condenou, quem absolveu, em razão dessa regra, já não há mais essa leitura no sentido de que o julgamento foi unânime ou não. Então, essa é a nossa regra aqui da decisão por maioria. E aí, os jurados decidiram, tomaram a sua decisão, condenaram, desclassificaram, absolveram, enfim. Aí, o que acontece? Durante a votação dos quesitos, isso é importante explicar para vocês, que o artigo 490 previu a possibilidade de, se houver uma contradição entre um quesito e outro, o juiz vai explicar e vai submeter a nova votação dos quesitos contraditórios, conforme regra do artigo 490 do CPP. Isso aqui é algo muito complicado, muito difícil de acontecer. Por quê? Porque o jurado, como a gente já cansou de falar aqui, ele é soberano. Ele é soberano. Então, é difícil o juiz dizer ali, cara, olha, essa votação foi contraditória. Antes de 2008, até que era possível, era mais fácil, porque a votação era mais complexa, você desmembrava o quesito da legítima defesa em excesso doloso, excesso culposo, e aí nós poderíamos ali encontrar algum quesito contraditório, alguma votação contraditória. Agora, na medida em que o jurado ele é livre para absolver o acusado até por clemência, é difícil vislumbrar um cenário muito evidente assim de contradição, porque o jurado pode falar, olha, eu reconheço que foi o réu o autor do crime, não há nenhuma tese de legítima defesa, nada, e de repente ele optou por absolver, por dó, por piedade. E aí é um cenário bastante complicado que não dá para falar que houve contradição, necessariamente contradição na votação. Pode ter havido erro, mas fazer a prova disso sem violar a soberania dos vereditos também aqui, eu acho bastante complicado. É um cenário muito delicado, mas a lei continua com essa previsão. Então, se houver uma contradição manifesta entre a resposta em um e outro quesito, o juiz tem essa prerrogativa de explicar ao jurado o que aconteceu, em que consiste a contradição e submeter a nova votação. Os quesitos podem ser considerados prejudicados. Como funciona isso? Bom, se nós temos ali uma série de quesitos, os jurados já reconheceram uma tese e que um quesito posterior é incompatível com aquele reconhecimento dos jurados, o que também dificulta a existência de contradição, aquele quesito vai ser julgado prejudicado. Vou dar um exemplo que vai ficar melhor. Imagine que o promotor sustentou que o crime foi cometido por motivo fútil. Motivo fútil, está lá bonitinho na pronúncia, motivo fútil. E a defesa chegou lá em plenário e falou, não, motivo fútil coisa nenhuma. Isso aqui houve um domínio de violenta emoção logo após a injusta provocação da vítima. Vejam, são duas figuras incompatíveis, certo? Como as causas de diminuição de pena são votadas antes das causas de aumento, antes das qualificadoras, primeiro os jurados vão votar o quê? O privilégio, para depois votar a qualificadora. Se os jurados reconheceram que o crime foi cometido sob domínio de violenta emoção logo após a injusta provocação da vítima, é óbvio que o quesito do motivo fútil vai ficar prejudicado. O juiz não vai nem submeter esse quesito do motivo fútil a julgamento, por quê? Porque ele é absolutamente incompatível com o privilégio, o fato de o agente ter cometido o crime sob o domínio de violenta emoção logo após a injusta provocação da vítima, que já foi reconhecido pelos jurados. Então, esse quesito do motivo fútil, nesse caso, vai ser considerado prejudicado e não será submetido à votação, até para não gerar essa possibilidade de decisão contraditória. Imagina os jurados falando, olha, foi cometido sob o domínio de violenta emoção logo após a injusta provocação da vítima. E na sequência eles falam, foi também cometido por motivo fútil. Vejam, é uma situação que realmente o legislador quis evitar e há essa possibilidade, então, dos quesitos serem julgados prejudicados nesse tipo de situação. Encerrada a votação, a gente passa para o quê? A gente passa para a sentença. Aqui sim passamos a bola ao juiz presidente do ato, que vai proferir a sua sentença ali na ocasião. E aí na sentença, basicamente, em que vai consistir o trabalho do juiz presidente? Bom, a gente vai ter que trabalhar à luz daquilo que os jurados decidiram. Havendo então a condenação, imagine que os jurados optaram por condenar o acusado. O que o juiz vai ter que fazer aqui? Óbvio, vai ter que fazer o quê? A
dosimetria da pena. O jurado não faz cálculo da pena. Quem vai calcular a pena sendo imposta ali é o juiz presidente. Então ele vai ter que fazer a dosimetria da pena ali, primeira fase, segunda fase, terceira fase, enfim. Regra importantíssima introduzida pelo pacote de crime, que até o momento não foi julgada inconstitucional. Vamos ver aí cenas dos próximos capítulos. Se a pena imposta, se lá no cálculo da pena, na dosimetria da pena, o juiz chegar a uma pena igual ou superior, preste bem atenção, não é só pena superior, basta ser igual. Igual ou superior a 15 anos, haverá aqui a possibilidade de execução provisória das penas. Execução provisória das penas. Então, por essa regra, introduzida, repito, pelo pacote de crime, muita crítica doutrinária aqui sobre a inconstitucionalidade desse dispositivo. Vamos aguardar aqui o que o STF decidirá a respeito do tema. Mas por essa regra, se o réu for condenado a uma pena de 15 igual ou superior a 15 anos, haverá execução provisória. O juiz vai determinar a prisão provisória do acusado aqui, estando ou não presentes os requisitos para a prisão preventiva. Estando ou não presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, é uma execução provisória e automática da pena aqui. Depois nós vamos ver que o juiz pode deixar de aplicar essa execução provisória se ele houver que há uma possibilidade substancial de, em sede de recurso, aquela condenação ser reformada. Mas existe ainda essa previsão aqui, que por enquanto, pelo menos, não foi declarada inconstitucional. E o juiz, além disso, na sentença, ele vai deliberar o quê? Além de fazer a dosimetria da pena, vai deliberar sobre a prisão e os efeitos da condenação. Prisão e os demais efeitos da condenação. Como assim a prisão? Olha, se a pena foi inferior a 15 anos, o juiz vai deliberar aqui se há necessidade ou não de decretação da prisão preventiva. Se há necessidade ou não de decretação ou de manutenção da prisão preventiva. Se o agente respondeu ao processo preso, vai manter a prisão preventiva ou não. Se ele respondeu à liberdade, se aquele momento ali é propício, há algum fundamento para decretar a prisão preventiva dele ou não, é isso que o juiz vai ter que analisar por ocasião da sentença. Há prudência, até porque existe uma possibilidade de esse dispositivo que estabelece que a pena de 15 anos ou mais seja executada de forma direta e provisória e também automática. Como essa possibilidade de julgamento de inconstitucionalidade, a prudência que recomenda que o juiz avalie a necessidade de prisão preventiva mesmo nesses casos. Porque imagine que é um caso gritante ali, que o réu precisa aguardar preso, eventual julgamento de sua apelação. Imagine que o juiz não fundamenta a prisão preventiva, ele deixa de fundamentar essa preventiva e fala, não, decreta a prisão automática porque a pena foi igual ou superior a 15 anos. Amanhã vem uma decisão do STF julgando esse dispositivo inconstitucional, esse sujeito vai para a rua. Por quê? Porque o juiz não fundamentou também na necessidade de decretação da prisão preventiva. Por isso, nos meus júris, eu tenho esse cuidado de pedir para que o juiz ou a juíza presidente do ato ali, além de, eventualmente, se a pena for igual ou superior a 15 anos, além de aplicar a execução provisória, fundamente também, se for o caso, evidentemente, a necessidade da decretação da prisão preventiva. Assim a gente se resguarda se amanhã ou depois o STF declarar esse dispositivo inconstitucional. Certo? E aí, se o réu for absolvido, o que acontece? A absolvição do acusado. Como que vai funcionar aqui a absolvição do acusado? Evidentemente, o acusado vai ser colocado em liberdade se ele estiver preso, ou será mantido em liberdade se ele estiver solto. Haverá revogação das medidas restritivas provisoriamente decretadas, alguma cautelar de natureza diversa da prisão, por exemplo, e a imposição, se for o caso, de medida de segurança, e isso se a gente estiver diante de uma absolvição imprópria, ou seja, decretou-se a absolvição com base na inimputabilidade do acusado, em razão dele ser inimputável, aí vai ser aplicada a medida de segurança cabível à espécie. Outra possibilidade, o júri não condenou nem absolveu, ele desclassificou para infração de competência do juiz singular. O que acontece aqui? Cuidado, hein? Cuidado, porque lá no sumário de culpa, vamos lembrar? Lá no sumário de culpa, se o juiz entender que é o caso de desclassificação, ele vai remeter ao juiz competente para o julgamento. Aqui não. Se esta desclassificação for operada pelos jurados, o próprio juiz presidente já vai sentenciar o crime desclassificado. E vai aplicar, se for o caso, o disposto nos artigos 69 e seguintes da Lei 9.099,
de setembro de 95, a Lei dos Juizados Especiais Criminais, aqui a possibilidade de eventual composição civil entre as partes e também transação penal. Então, cuidado aqui com o seguinte, vejam bem, lá no sumário de culpa, se o juiz desclassifica o crime doloso contra a vida para um crime de competência do juiz singular, ele vai remeter o processo ao juiz competente. Aqui no júri, não. Aqui, na fase do iudicium causae, se os jurados desclassificarem o crime, o juiz presidente vai ter que sentenciar esse crime desclassificado, tá certo? E aí vai aplicar os benefícios previstos lá na Lei 9.099/95, certo? Dois pontos importantes que eu deixei aqui para vocês também. Olha só. Se havendo crime conexo, exemplo que eu já citei, homicídio, ocultação de cadáver, homicídio e furto, havendo um crime conexo, em caso de desclassificação, quem vai julgar o crime conexo? O juiz. Agora, se houver absolvição do crime doloso contra a vida, o crime conexo, quem julga é o júri. Eu vou explicar isso para vocês. Imaginem lá, o réu está sendo acusado de um crime de homicídio e um estupro com conexão, crime conexo. O estupro vai ser julgado pelo júri também. Se os jurados desclassificam o crime doloso contra a vida, eles desclassificam o crime contra a vida para um crime de competência do juiz singular, por exemplo, um crime de lesão corporal, um crime de homicídio culposo, os jurados, quando eles desclassificam, eles estão dizendo, olha, nós não somos competentes para julgar essa causa. Nós não somos competentes para julgar esse fato aqui atribuído ao acusado. E quando o jurado diz, eu não sou competente para julgar esse crime doloso contra a vida, ele está afastando também a sua competência para o crime conexo. Ele está afastando também a sua competência para o crime conexo. E aí o crime conexo vai ter que ser julgado pelo juiz presidente. Porém, quando o júri absolve o réu do crime doloso contra a vida, ele não está dizendo que ele é incompetente. Ele não está dizendo que ele é incompetente para o julgamento do fato. Ele disse, olha, eu sou competente para julgar esse fato, e dentro dessa minha competência eu estou absolvendo o acusado. Ou seja, ele não se declarou incompetente. E se ele não se declarou incompetente, ele continua competente para julgar também o quê? O crime conexo. Crime de estupro, crime de ocultação de cadáver, crime de furto. Vem aqui que eu vou julgar você também. Então percebam, se o júri desclassifica, ele fala, eu não sou competente para nada aqui. Juiz, toma aqui esse crime desclassificado e leve junto esse crime conexo. Agora, se o jurado absolve o crime doloso, o réu pelo crime doloso contra a vida, ele fala, olha, eu sou competente. Eu estou absolvendo, mas eu sou competente. E se eu sou competente para julgar o crime doloso contra a vida, eu sou competente também para julgar o crime conexo. Cuidado, então, com essa regra aqui, que é muito fácil de ser cobrado em prova, porque é fácil da gente confundir também. Mas lembrem dessa regra que fica fácil. Se ele desclassifica, ele fala, eu não sou competente. Se eu não sou competente para o crime doloso contra a vida, eu não sou competente para o crime conexo. Se ele absolve, ele fala, eu sou competente, estou absolvendo e continuo competente para julgamento do crime conexo também. Perfeito? E aí, por fim, o juiz, aqui eu já adiantei essa regra para vocês, lá naquela história da pena igual ou superior a 15 anos, o juiz poderá, excepcionalmente, deixar de autorizar a execução provisória se houver questão substancial cuja resolução pelo tribunal ao qual competir o julgamento possa plausivelmente levar à revisão da condenação, artigo 492, parágrafo 3º do CPP. Então aqui o que diz essa regra do 492, parágrafo 3º, traduzindo em miúdos para vocês, se o juiz, dentro ali do seu convencimento, que ele entendeu do processo, acreditar que aquela condenação será facilmente revertida pelo tribunal em grau de recurso de apelação, nossa, essa condenação aqui foi bizarra, foi um absurdo, esse réu não deveria ser condenado, a prova aqui é amplamente favorável a ele, o julgamento proferido pelo júri aqui foi manifestamente contrário à prova dos autos. Se ele estiver convencido disso, se ele perceber que há questão substancial que possa levar a reforma daquela decisão, não a reforma, a anulação na verdade, porque a decisão do júri que condena o tribunal, a gente já viu, ele não pode simplesmente absolver, ele tem que anular o júri para que os jurados, para que o tribunal do júri possa de novo apreciar a questão por meio de outros jurados, evidentemente,
Mas se o juiz perceber que há uma grande possibilidade de que aquela condenação não se sustente, ele pode deixar de aplicar aquela regra da execução provisória da pena, e mesmo acusado sendo condenado a uma pena de 15 anos ou mais, ele poderá aguardar o julgamento da sua apelação em liberdade. Mas vejam, a lei diz em situação excepcional. O juiz poderá excepcionalmente deixar de aplicar a execução provisória se ele verificar que há questão substancial cuja resolução pode plausivelmente levar à revisão da condenação, ou seja, à anulação do julgamento para que outro julgamento seja proferido com possibilidade de absolvição. E o juiz, ao final, artigo 493 do CPP, irá ler a sentença em plenário, irá fazer a leitura da sentença em plenário e todos ali sairão intimados dessa sentença. Todos ali sairão intimados dessa sentença. Pessoal, era isso. Cumpri minha promessa aqui de finalizar com vocês todo o procedimento do Tribunal do Júri, em todas as aulas que a gente viu, desde a primeira aula sobre aspectos gerais, depois o sumário de culpa. Espero que tenham gostado. Deixem aí nos comentários eventuais dúvidas, sugestões para próximos temas também. Repito, dê aquela curtida, ou se você achou que não valeu a pena, que a aula foi ruim, retire aquela curtida que você deu no começo. Mas se gostou, comente, curta aí, para que a gente possa aumentar o alcance de nossas aulas e assim a gente ter razões, ter motivos para que possamos aqui apresentar novas aulas, novos conteúdos gratuitos relevantes para todos vocês, tá certo? Muito obrigado então, até a próxima, um grande abraço.